A meiose é um processo de divisão celular pela qual a célula diploide origina-se em 4 células haploides, reduzindo a metade o número de cromossomos constante de uma espécie, sendo subdividido em 2 etapas. A primeira divisão é meiótica e a segunda divisão é meiótica meiose 2. Na primeira etapa, também denominada reducional, ocorre a diminuição no número de cromossomos. Na segunda equacional, o número de cromossomos das células que se dividem é mantido igual às células que se formam. Dependendo do grupo de organismos, a meiose pode ocorrer em diferentes momentos do ciclo da vida, na formação de gametas, na produção de esporos e logo após a formação do zigoto. As 2 etapas possuem fases que se caracterizam por eventos marcantes. Meiose 1, prófase 1, é uma fase muito extensa constituída por 5 subfases. Lipotóteno. Inicia-se individualização dos cromossomos, estabelecendo a condensação com a maior compactação dos cromonemas. E o zigoteno, a aproximação dos cromossomos homólogos, sendo esse denominado a sinapse. Pacteno é o máximo grau de condensação dos cromossomos. Os braços curtos e longos ficam mais evidentes e definidos. 2 desses braços, em respectivos homólogos, ligam-se formando estruturas denominadas bivalentes ou tetrádes, momento em que ocorre o crossing over, isto é, troca de segmento, a permutação de genes entre cromossomos e homólogos. Diploidoteno é o começo da separação dos homólogos, configurado de regiões quiasmas, ponto de interseção existente entre os braços entrecruzados, portadores de características similares. Diacinese. Finalização da prófase 1, com separação definitiva dos homólogos, já com segmentos trocados. A carioteca, envoltório membranoso nuclear, desaparece temporariamente. Metáfase 1. Os cromossomos ficam agrupados na região equatorial da célula, associados às fibras do fuso. Anáfase 1. É o encurtamento das fibras do fuso, deslocando os cromossomos homólogos para os polos da célula. Nessa fase, não há separação do centromero, ponto de ligação das cromátides irmãs em um cromossomo. Telófase 1. Desespiralação dos cromossomos, retornando ao aspecto filamentoso, havendo também o reaparecimento do nucleolo, bem como da carioteca, e divisão do citoplasma, citocinese, originando 2 células haploides. Meiose 2, prófase 2. Os cromossomos voltam a se condensar, o nucleolo e a carioteca desaparecem novamente. Os centríolos se duplicam e se dirigem para os polos, formando o fuso acromático. Metáfase 2. Os cromossomos se organizam no plano equatorial com suas cromátides, ainda unidas pelo centrômero, ligando-se às fibras do fuso. Anáfase 2. É a separação das cromátides irmãs, puxadas pelas fibras em direção a polos opostos. Telófase 2. Aparecimento da carioteca, reorganização do nucleolo e divisão do citoplasma, completando a divisão meiótica, totalizando 4 células filhas, haploides. Mitose. Mitose é o processo de divisão celular pelo qual uma célula eucarionte origina, em sequência ordenada de etapas, 2 células filhas cromossômicas e geneticamente idênticas. A grosso modo, costuma-se dividir esse processo em 2 momentos. O primeiro relacionado à formação de 2 núcleos filhos e o segundo correspondendo à citocine, divisão do citoplasma. Contudo, ela é didaticamente detalhada em 4 etapas: prófase, metáfase,
anáfase e telófase. Prófase é a etapa preparatória da célula para o início da divisão, ocorrendo eventos correlacionados ao período de interfase, essenciais para o ciclo celular. Princípio da condensação, espiralização, compactação dos cromossomos duplicados na intérfase. Desaparecimento do nucleolo, em consequência da paralisação do mecanismo de síntese. Duplicação do centríolo e migração desses para os polos opostos da célula, formando microtúbulos, fibras do fuso e do Huster, ambas constituídas de tubulinas alfa e beta. As do fuso unir-se ao citocoro, região do centrômero, ponto de interseção entre os braços cromossômicos, e as do Huster darão suporte, fixação, juntamente à face interna da membrana plasmática. Metáfase, fase de máxima condensação dos cromossomos e desfragmentação total da carioteca, membrana nuclear, havendo deslocamento e disposição linear dos cromossomos na placa equatorial. Metafásica da célula, ligação dos centromeros às fibras do fuso. Anáfase, fase da divisão onde ocorre a separação dos cromossomos duplicados, migrando cada cromatíde irmã em direção aos polos opostos, em razão do encurtamento dos microtúbulos, consequente retirada de tubulinas. Telófase, última etapa da divisão mitótica, caracterizada pelo agrupamento de descompactação dos cromossomos em extremidades opostas, recomposição da carioteca em nucleolo, finalizando o processo com a citosina, individualização do citoplasma em duas células filhas.